Estamos de volta, recebendo agora o sommelier Daniel Místico. Tudo bem, Daniel? Próprio, obrigado, tudo jóia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Nós vamos falar um pouquinho de vinhos, de espumantes. Trouxemos um sommelier para explicar um pouco. As pessoas têm muita dúvida em relação a vinhos, a espumantes. Primeiro, conta pra gente a gama que você trouxe aqui. Eu trouxe uma variedade de vinhos produzidos pela Casa Valduga e importados pela importadora Domino, que é parte do Grupo Valduga, sobretudo para o assunto harmonização, né? Sim. Nós tínhamos aqui um grupo de peixes, né? As pessoas devem consumir peixe agora. E aí eu trouxe tintos mais leves, ora mais intensos, para explicar um pouco desse processo de harmonização. Sim. Espumante para o começar da refeição e um branco que é um pouco mais intenso. Isso é importante falar também. Muitas pessoas acham que se a gente começou servindo espumante, você tem que ir de espumante o resto da refeição, do almoço ou do jantar. E não, é muito elegante abrir com espumante e depois Sim. passar para o vinho, né? Sobretudo, eu gosto da elegância de receber as pessoas com um vinho espumante e também preparar o paladar dos nossos convidados, né? O espumante causa um pouco de salivação, deixa a boca uma sensação de frescor, boca limpa, e é importante até para aproveitar o prato na sequência. Além da celebração, da descontração, do envolver do bate-papo que o espumante proporciona. Qual é a diferença de espumante, lambrusco e champanhe? Uau, a pergunta é bem interessante, gera dúvida, né? Quando você vai comprar um produto, tem uma série de itens e aí tem ali espumantes, frisantes, gama, né? Uma gama delas, né? O frisante é um vinho feito com vitis lambrusca. É um intermediário entre vites viníferas, que são esses produtos, e a vites de mesa, né? O consumo de mesa, Isabel, Colobara ou Vitalia. Vites lambrusca. Faz o vinho tranquilo e adiciona gás. Então, ele é um vinho diferente, né? Ele é espumante, ele é um frisante, mas ele é um vinho diferente desses que nós temos aqui. Todos os vinhos que espumam são espumantes, né? Tá. Champanhe é uma denominação de origem francesa, de altíssimo padrão, né? Eles têm uma legislação muito apertada, né? Muito exigente com a qualidade do seu produto, do seu processo de fermentação. Eles são uma denominação de origem de controle francesa. Então, tem uma ampla variedade de... Champanhe que é uma região, né? Champanhe é uma região. Tá. Se faz naquela região, se obedece uma legislação dessa região, e aí você tem aquela, eu vou chamar de chancela de champanhe, né? Ou nome de champanhe para se vender esse produto. E obedecer uma legislação que é bem rigorosa. Eu vi que você trouxe aqui, além do branco, um rosé também, Sim. um espumante rosé, que hoje está super em alta, né? É moderno, algumas coisas são modernas. O gin hoje as pessoas tomam muito, é moderno. Sim. E quando a gente vai para a linha de vinhos e espumantes, o rosé, tanto o vinho rosé quanto o espumante rosé, tem dominado a praça, não tem? Exato. Eu tenho visto muito. E está sendo associado com o mercado de luxo, inclusive, grandes marcas lançando seus produtos com vinhos rosés, por exemplo, né? É algo bem convidativo. O rosé é um pouco mais intenso que o espumante claro, né? Você tem uma porcentagem maior da uva tinta, neste caso da uva Pinot Noir, então ele é um vinho que fica um pouco mais intenso em boca. E aí você pode usar com pratos que são também um pouco mais fortes, frutos do mar tendem a combinar melhor com vinhos rosés. Eu gosto do rosé porque ele é ainda mais versátil, sobretudo para a harmonização. Então, quando a gente traz a harmonização, nós trouxemos aqui alguns peixes, o salmão, a truta, o bacalhau, a própria sardinha, falamos de alguns tipos de peixe. Sim. Necessariamente, o peixe tem que ser harmonizado com vinho claro, ou branco, ou rosé, ou eu posso usar um tinto, uma outra especificação? Quem fez isso, acho que fez para não errar, né? É tinto com carnes e brancos com peixes. É um caminho, sim, é um raciocínio, mas ele não é uma verdade absoluta. Porque, e se eu gosto de peixe e também gosto de vinhos tintos, né? O que eu faço? Eu não posso, então, fazer a harmonização? Eu não vou aproveitar o jantar? Pode sim, deve aproveitar, então, tintos que sejam mais leves ou mais versáteis. Precisa entender bastante de como está sendo feito esse prato, sabor dominante, para aproveitar melhor o vinho. Uma bacalhoada é uma delícia com vinho tinto, gente, não é? E é um prato muito saboroso. E aí, por exemplo, no caso do bacalhau, você pode usar com vinhos que sejam até mais intensos em relação a outros peixes que você teria que ter tintos mais leves ou brancos mais intensos. O bacalhau, por ser mais saboroso, mais intenso, tendem a ir melhor com tintos também mais saborosos e mais intensos. Depende bastante, dá para usar sim um vinho tinto, só tem que tomar um pouco de cuidado se o peixe for um prato muito leve.
sobretudo por ter muita gordura, nós costumamos colocar limão. Limão Tahiti, né? Bem forte. A tomar esse vinho esse prato com um vinho tinto, se o tinto for muito encorpado, associado ao limão e à gordura do peixe, pode causar uma sensação metálica na boca que não é boa. Então, prefira tintos um pouco mais leves, né? E no caso do bacalhau, dá para usar um pouquinho com tintos um pouco mais encorpados. Então é isso, a regra é meio essa, se você usar peixes mais fortes, como é o salmão, Sim. você pode também ir num vinho mais saborosos. forte. Ao Isso. contrário, se o peixe for mais levezinho, um tinto mais leve. E o vinho branco ou espumante branco e rosé combina com qualquer tipo de peixe? Sim, na maior parte da oportunidade, sim. Eles são até os mais indicados, né? Na frase lá, vinho branco com pratos brancos, vinhos tintos com carne vermelha. Mas eu posso usar um bom espumante ou um rosé com uma carne também? Pode, sobretudo, para o começar das Uma ave. refeições. O que eu mais gosto, os restaurantes bem sofisticados usam isso, os espumantes no começar das refeições e para limpar o paladar. Muitas das pessoas, eu gosto também do espumante com pratos, uma ampla variedade de pratos, porque ele dá a sensação de limpar o paladar, frescor a boca, e você fica mais exigente com o prato. Você pode usar o espumante, ele é bem versátil com os pratos. O branco é um coringa, né? Ele é bem versátil, ele é leve, ele é fácil, né? Vai acompanhar bem o seu peixe, vai acompanhar bem pratos leves, né? O que a gente tem que tomar cuidado nos brancos é que alguns brancos têm mais intensidade. Eles são exceções à regra, né? Geralmente o vinho branco é leve. Alguns brancos são mais intensos, são mais saborosos. São só algumas regras de atenção. Daniel, eu vou te fazer algumas perguntas agora de mitos e verdades, mais populares, para quem está em casa, que certamente tem algumas dúvidas. Por exemplo, é verdade que ao abrir o vinho você tem que esperar um tempo para ele respirar, para depois servir? Em alguns casos, um grande vinho, vinho mais encorpado, é oportuno que ele tenha contato com o ar, né? Muitas vezes usamos o decanter para proporcionar ar ao vinho no momento da degustação. O ar no momento da degustação é bom para o vinho. Ele fica mais aromático, amplo, mais agradável. É positivo, é sempre positivo que ele tenha ali um descanso. O vinho você não bebe na mesma velocidade das outras bebidas, né? Então aquela pausa que você faz para degustar o vinho é importante porque ele vai ganhando... Na própria taça ele vai ganhando em respira. aroma, ele vai ganhando em proveito. A gente usa algumas palavras, como respirar, a gente usa também a lágrima quando a gente fala de vinho. E eu queria que você explicasse isso para o público. Algumas pessoas gostam, são técnicas de degustação, até de provas de sommeliers. Quando você está degustando o vinho, na parede da taça ficam lágrimas. Vamos exemplificar, por favor. Eu vou escolher um dos nossos itens aqui, então. Aproveitando que um dos temas propostos na harmonização é bacalhau. Este é um Dão, é um vinho feito em Portugal, importado pela Domino. É um vinho mais intenso e bem saboroso. Então, eu já vou aproveitar a pergunta e já vou mostrar para vocês esse abridor aqui, que, pelo que me consta, é o mais apropriado para vinhos, né? Você que está entrando aí nessa paixão por vinhos, que é um caminho sem volta, que quando a gente gosta, gosta mesmo. Sim. Esse abridor é o que vocês, sommeliers, mais recomendam, pela facilidade, talvez, da pessoa... Imagine um sommelier num restaurante que tem que abrir 30, 40 garrafas por noite, né? Ele precisa de um saca-rolhas eficiente. Sim. Esse é um saca-rolhas de 2 golpes. Eu vou abrir aqui a garrafa. É o mais prático porque você não aplica força ao abrir a garrafa, né? Então, vamos mostrar aqui, por favor, a câmera se aproxime para que a gente possa também ensinar quem está em casa alguns truquezinhos aí com o nosso super sommelier. Primeira coisa que eu faço é retirar essa cápsula que o vinho possui, tá? Em alguns vinhos que têm uma embalagem mais moderna, por exemplo, como esse, é só o desarrolhar da cápsula, você abre a garrafa e isso é bastante eficiente. Assim, né? Bacana. Introduz o espiral na rolha. Eu gosto desse som, tem coisas boas vindo aqui, né? Primeiro golpe, a partir do segundo golpe, você observa que eu não estou fazendo força nenhuma. Sim. Quem faz a força é o próprio saca-rolhas, né? E pronto. Pronto, fechado. A partir desse momento eu vou servir. Vamos à lágrima. Ó. Bom, a nossa saúde. A nossa saúde. Existem algumas técnicas de degustação até para você aproveitar melhor o produto. Eu gosto muito da degustação visual, olfativa e gustativa. Observar a coloração do vinho é sempre muito importante. Quanto mais escuro for o vinho, a tendência é que ele seja mais encorpado.
Quanto mais claro for o vinho, a tendência é que ele seja um pouco mais leve. E aí são decisões que você vai aproveitando melhor o seu produto. A degustação olfativa, colocar mesmo o nariz na taça, já existe uma riqueza de aromas aqui. E ali você consegue identificar o teu paladar, se é mais, né, se é mais amadeirado, se você gosta, né, do mais doce, quais são, o que você consegue sentir do vinho, se ele faz o caminho que você costuma gostar. Eu sempre digo para as pessoas que o vinho bom é o vinho que você gosta, né? Algumas pessoas gostam de vinhos mais leves, outras de espumante, alguns de mais fortes ou encorpados, né? Mas eu nunca pulo essa sensação aromática, né? O aroma está bem aqui no bojo. Então não é deselegante colocar o nariz na taça nesse momento. É exatamente nesse momento que o sommelier faz a aeração do vinho na taça, né? Repara que eu ainda não movi a minha taça para que tivesse a primeira impressão. Sim. E aí, a partir do segundo momento, eu causo a aeração na taça e trago o vinho para o nariz. Ele ficou ainda mais aromático, né? Exatamente, maior, mais amplo, né? Venho com ele para a boca. Eu sempre tomo um pouco de cuidado de eliminar esse primeiro gole do vinho. Daniel, qual é a sua opinião nesse gole? Não sei. Eu já achei maravilhoso no caso. Isso. E a partir do segundo gole, sim, aí mais preciso e com bastante atenção. Na verdade, o que eu estou fazendo é associar aqui a salivação que existe na minha boca, né, com o vinho. Então, a partir do segundo gole... As pessoas falam que no primeiro você tem que fazer, popularmente dizendo, uma espécie de bochecho, não é muito isso, mas que você tem que passar o vinho por toda a sua boca. Exatamente. E no segundo gole que realmente você pode emitir uma opinião sobre o vinho, né? Se você gosta ou não, se tanino... Porque imagina, Amanda, quem está nos vendo aqui, acabou de escovar os dentes, está provando um tinto encorpado. Acabou de pôr um house bem forte. Bem né? forte. E aí ele vai criticar o vinho e não exatamente a sensação da boca, que para ele é única, né? Sem dúvida. Partindo desse momento, no segundo gole, aí sim, vou ser bem preciso na minha avaliação. Se o vinho é alcoólico, se ele é intenso, se ele é mais leve ou mais forte. Neste caso, um vinho muito saboroso. Então, tem uma ampla sensação gustativa, sempre muito permanente. Muito bom. Ó, eu vou deixar aqui o contato da Casa Valduga, que é o site casavalduga.com.br. Um beijo para todos lá da Casa Valduga. Eu tive o prazer de visitar e me hospedar lá e foi simplesmente sensacional. E aqui, mais uma vez, ó, o que ele trouxe para gente, os espumantes, branco, rosé, branco de Chardonnay, também. isso. Ok. E esse é maravilhoso. Ele é muito saboroso, sobretudo para o prato, que é o bacalhau, que é um prato muito saboroso. Um vinho mais leve, você pode não aproveitar tanto o seu prato, quanto o vinho que é um pouco mais intenso. E dá para usar com vinho tinto. Bom, daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo. Na volta, eu quero perguntar para a doutora Thaisa sobre as calorias mesmo. Quando a gente, né, tem essa paixão pelos vinhos, branco, rosé, tintos, espumantes, para a gente falar um pouquinho, né, para você que está de dieta, tal, como isso funciona. Mas é já já. Obrigada por enquanto, viu, Daniel? Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, o nosso time aqui está montado e a gente continua essa sexta-feira santa, emanando boas energias, né, muita saúde, muita união e muita paz para você na sua casa. Até já.